Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos nossos programas de podcast aqui do Singular. Eu, professor Caio, vou fazer hoje aqui uma entrevista com o professor Marcel. Nós somos supervisores aqui da escola, sou o supervisor do ensino médio, ele é o supervisor do cursinho, do pré-vestibular, e a gente vai falar de assuntos bem interessantes aqui hoje com vocês. Muito bem, Marcel, seja muito bem-vindo. Fala, tudo bem com você? Tudo Caio, jóia? Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de vestibulares para variar, né, Caio? Vamos falar de vestibulares. Tem algumas notícias quentes aí chegando, né? Acho que algumas coisas estão aparecendo nas mídias e a gente precisa esclarecer, a gente precisa passar essas informações para vocês. E hoje, não sei se exatamente agora, a gente vai estar passando para vocês uma informação no exato momento que está sendo gravada, mas a gente espera que entre hoje e amanhã vocês recebam aí algumas informações de momentos que estão acontecendo assim agora, exatamente, né? O Enem, por exemplo, é um desses momentos. Ele é uma das grandes provas que vocês vão fazer e ele tem um calendário bastante antecipado, um calendário bastante diferente. Acho que a gente podia começar falando exatamente sobre ele. Né? Exato, Caio. Então, o Caio lembrou bem, né? O Enem, que é a maior prova aí do país, né? Nos últimos anos, a gente tem batido aí na casa de 4 milhões de inscritos aproximadamente. Já chegamos até muito mais, né? O Enem já chegou a bater em 8 milhões de inscritos. Mas atualmente gira em torno de 4 milhões, um pouquinho menos, né? Então, para esses 4 milhões aí de possíveis candidatos ao Enem, as inscrições para a prova estão começando agora, né? Dia 27 de maio, segunda-feira. E esse ano, é interessante que o prazo, que geralmente o Enem tem um prazo um pouco mais dilatado, né? É um prazo até mais estreito, né? Dia 7/6 já encerram as inscrições, isso lembrando que tem um feriado prolongado no meio do caminho, né, Caio? Isso é muito importante, pessoal. O Enem é uma prova muito importante para todos vocês, e a questão de inscrições é algo bastante latente, não fiquem assim desperdiçando o tempo, não. Até 7 de junho? Até dia 7, exatamente. Ou seja, 2 semanas, né? 2 semanas com um feriado no meio, né? Um feriadão grande no meio, emendado. E o aluno, ele tem, lembrando que tem que pagar a taxa de R$ 85,00, exceto os casos de alunos que conseguem isenção, né? E então, a primeira grande informação, acho que dá início nessa essa gigantesca temporada de vestibulares é a inscrição do Enem, que já está aí, já está começando. Né? Fiquem atentos, pessoal. Hoje eu estava vindo para a escola e no rádio apareceu exatamente notícias sobre isso, né? As diferentes estações de rádio estavam falando sobre isso. E eles falaram uma coisa em uma das rádios que eu estava ouvindo, que eu gosto particularmente de chamar a atenção para vocês. O Enem só vai aceitar a sua inscrição depois que o pagamento da taxa de inscrição for efetivamente considerada pelas agências bancárias que vocês estão fazendo o pagamento. Então, cuidado, sim, não deixem para pagar o boleto de inscrição do Enem no último dia. Não deixem para fazer esse pagamento no último dia. Se vocês puderem pagar um dia antes, já se livra antes, às vezes acontece um problema na compensação bancária, às vezes o banco não reconhece um código de barra, esquecimento mesmo, né, cara? A gente tem muito caso às vezes, de aluno que deixa o boleto lá na mão do pai, e o pai a mãe naquela correria do dia a dia, né? Tem conta de água, de luz, de celular para pagar, fica aquele monte de boleto, e é isso que esqueceu de pagar. Só que a conta de celular, a conta de água, você paga atrasado, né? Tem uma multa, né? E o Enem não paga atrasado. Quer dizer, passou o prazo, já era. Você vai ter que fazer o Enem só o ano que vem. Né? Não deixem para o último dia. Exatamente. Não deixem para o último dia. Isso é um grande alerta aí para vocês, tá? Certo. Professor Marcel, me fala uma coisa. Tem mudanças para esse ano? O Enem é uma prova que já está mais ou menos no mesmo formato já há alguns anos, né? Então, para este ano, o Enem não vai sofrer nenhuma alteração, até porque, em função do novo ensino médio, né, Caio, existe uma expectativa que em breve, né, pode ser que seja o ano que vem ou no outro, existe uma mudança grande no Enem. Então, o INEP, que é o órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, resolveu manter esse ano a mesma prova, né, que foi o ano passado, que foi o ano retrasado, só recapitulando, né, 2 domingos, dia 3 e dia 10 de novembro. Essas datas foram oficializadas há pouco mais de uma semana, 10 dias atrás. Todo mundo já sabia que ia ser nessas datas, porque não tinha outras, né? Mas o INEP demorou um pouquinho para oficializar. Então agora é oficial, dia 3 e dia 10. Dia 3, que é o primeiro domingo, 3 de novembro,
a prova de linguagens, ciências humanas e redação, e o dia 10, que é o segundo domingo, a prova de ciências da natureza e matemática. Ambas as provas com 90 testes, né, em cada domingo. Maravilha, maravilha. Essa reportagem aí do Ministério da Educação comenta qualquer coisa que talvez nem para 2025. Eles estão empurrando 2025. Um pouquinho para frente. Já era para acontecer, de repente não aconteceu, jogaram para o ano que vem, de repente vão jogar para o outro ano. Então, vamos aguardar, né? Maravilha. A expectativa aí é grande, né? Para a gente não se estender muito, faz um resumo para a gente, Marcelo, qual é a verdadeira utilização do Enem? Para que serve de verdade a nota do Enem? O que eu faço com a nota do Enem? Acho que essa é uma das maiores dúvidas que os alunos têm, Caio. Eu destacaria 4 grandes utilizações para o Enem. A principal é o SISU. Para quem não sabe, SISU é a sigla de Sistema de Seleção Unificada. O que é isso? Um pool de mais de 120 universidades públicas brasileiras, né? Quando eu falo públicas, a maioria delas federais, mas existem algumas estaduais também, resolveram abolir seus vestibulares e passaram a usar como processo único de ingresso a nota do Enem. Então, essas faculdades, elas participam de um processo seletivo que vai ser feito apenas em janeiro do ano que vem, não tem data ainda exata, mas é provavelmente na segunda metade de janeiro, chamado de SISU. O SISU nada mais é um site onde o aluno entra, se inscreve em 2 opções de cursos de faculdades, que podem contemplar qualquer uma dessas mais de 120 instituições brasileiras. Então, eu posso colocar uma primeira opção em Santa Catarina, uma segunda opção no Maranhão, posso colocar uma primeira opção no Acre, a segunda opção no Espírito Santo. Então, são opções que não se comunicam. E os cursos também. Você pode colocar o mesmo curso em primeira e segunda opção, ou cursos diferentes. Existe um prazo de inscrição, geralmente 4 ou 5 dias, sai a lista de convocados. Isso se chama SISU, né? Então, essa é a primeira grande utilização. Ou seja, o SISU ele usa única e exclusivamente para selecionar os candidatos para essas vagas dessas mais de 250 mil vagas, né? Isso. 250 são mais de 250 mil vagas. A nota do Enem. É só a nota do Enem, exatamente. Não tem uma outra prova de SISU, não, é só o Enem. É só o Enem, e só a universidade pública. A segunda grande utilização do Enem, algumas universidades, por exemplo, as 2 principais aqui de São Paulo, USP e Unicamp, resolveram criar uma espécie de um SISU pessoal, né, dessas SISU faculdades, próprio, né? SISU próprio, que foram batizados de Enem USP e Enem Unicamp, respectivamente. Então, é como se fosse um SISU, mas daquela universidade especificamente, no caso da USP e no caso da Unicamp. Então, aí o aluno também, apenas utilizando a nota do Enem, ele se inscreve. A inscrição do SISU, como eu falei agora há pouco, é só em janeiro. Essas modalidades que eu citei agora, Enem USP e Enem Unicamp, é um pouco antes. Então, são outras inscrições. É outra inscrição, geralmente no mês de novembro, final de novembro, né? Não saíram as datas oficiais ainda. Então, o Caio lembrou bem, são 2 inscrições distintas. Uma coisa é SISU, outra coisa é o Enem USP e o Enem Unicamp. Que também são 2 diferentes. Enem USP uma, Enem USP Unicamp você outra. faz uma inscrição, Enem Unicamp você faz outra, exatamente. Okay. Essa seria, então, a segunda grande utilização da nota do Enem. A terceira e a quarta seriam utilizações para a universidade particular. Essas que a gente falou até agora, né, SISU, Enem USP, Enem Unicamp, são para universidades públicas. A terceira e a quarta são, respectivamente, o ProUni e o FIES. Mas aí são universidades particulares. Então, só relembrando, pergunta que o pessoal faz muito, professor, qual é a diferença de ProUni e FIES? O ProUni é um sistema de bolsas que o governo dá, ou seja, o governo paga a mensalidade do aluno, vamos dizer assim, né? Pode pagar parcialmente ou integralmente, e um dos critérios que é utilizado na seleção dos candidatos que vão ter essa bolsa é a nota do Enem, né? A inscrição do SISU, ela vem logo depois a inscrição do ProUni vem logo depois da inscrição do SISU, mas é para faculdade particular. E a quarta e última forma, então, de utilização da nota do Enem, como eu falei, é o FIES. O que é o FIES? O FIES é um financiamento, é um empréstimo que a Caixa Econômica Federal vai fazer para o aluno poder pagar, ou parcialmente, ou totalmente, a mensalidade dele na faculdade. Então, ProUni é bolsa, FIES é financiamento. Depois tem que devolver. Financiamento tem que devolver. É um empréstimo que a gente empresta, a gente devolve. Então, vem nessa sequência. Se eu for colocar em ordem cronológica, então, dessas 4 utilizações da nota do Enem,
Primeiro vem o Enem USP, Enem Enem Unicamp, Unicamp. lá por novembro, talvez comecinho de dezembro. Depois, em janeiro, SISU. vem o SISU. Na sequência do SISU, o ProUni. E, por último, sempre o FIES. Que aí já vai estar, provavelmente, no começo de fevereiro, aproximadamente. Todos no começo do ano. Exatamente. Maravilha, muito legal, pessoal. Fiquem atentos, então, aí mais uma vez chamando atenção aos períodos de inscrição, de 27 de maio a 7 de junho, um período super curto para vocês se inscreverem para o Enem. Sobre Enem, a gente fica por aqui, beleza? Sim, a gente vai gravar outros podcasts à medida que for chegando mais perto da prova, né, Exato, vocês vão ter outras oportunidades de assistir dicas da gente aqui, de seus professores, sobre a prova do Enem, sobre mais outras informações legais aí que o Enem traz para vocês. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Exato. Combinados? Galera, ótimas inscrições aí para vocês. Se precisarem de alguma coisa, procurem as unidades que vocês estudam, procurem a equipe de coordenação para a gente ajudar vocês. Tem um e-mail também, se eles quiserem, que é o pedagógico, sem acento, pedagógico, @singular.com.br. Pode mandar para a gente que nossos coordenadores sempre respondem diariamente. Maravilha. Vamos mudar de assunto, então? Mudando de assunto sem mudar muito de assunto, vamos entrar agora num dos vestibulares mais importantes que a gente tem no consagrados, Brasil. Né, no Brasil. Talvez seja um dos, com certeza, o mais importante de São Paulo e um dos mais relevantes do Brasil inteiro, que é o vestibular para ingresso na USP, o vestibular da FUVEST. Marcel, tem novidades, saíram datas, saíram informações, não tem? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre todo esse esquema da FUVEST desse ano? Sim. Vamos começar, por exemplo, por inscrições. Vamos fazer uma coisa meio cronológica. Vamos fazer a cronologia da FUVEST. Vamos lá. Bom, a gente já está na época da solicitação da isenção da taxa de inscrição. Perfeito. Para o aluno conseguir a isenção, existem critérios socioeconômicos. Então, para a gente não ficar esticando muito, até porque cada exame tem seus próprios critérios de isenção, entre no site, é fuvest.br, não tem o .com, é só fuvest.br, e lá você vê se você se enquadra na categoria de alunos que podem solicitar a isenção da taxa da FUVEST, ok? Então, esse é o primeiro ponto. A isenção já está rolando agora. Mas o Caio tinha falado da inscrição do vestibular propriamente dita. Essa ainda demora um pouquinho, Caio. Ela vai começar só dia 19 de agosto. 19 de agosto. E ela vai até o dia 8 de outubro. Então, uma inscrição um período muito mais extenso que o do Enem. Olha só, que curioso. Então, e a taxa de inscrição na FUVEST não é barata, né? São R$211, por isso que eu falo, verifica se você não consegue a isenção, né? E essa solicitação da isenção, como eu falei, que está acontecendo agora, ela vai até o dia 12 de julho, então tem tempo para solicitar a isenção. E aí a inscrição propriamente dita só começa em 19 de agosto, certo, Caio? Maravilha, maravilha. Sobre o vestibular da FUVEST, eu sei que está um pouco longe a gente falar ainda das inscrições, mas quando a gente fala de preparação para o vestibular, 2, 3, 4, não é, qualquer conta que você faça, 5 meses, 6, nunca é muito longe. Não, né? Sempre é muito difícil. E aí nada mais justo de a gente abordar possíveis novidades para esse ano. Temos novidades? Temos novidades. Assim, na estrutura da prova propriamente dita, nada se alterou já há alguns anos que a FUVEST mantém a prova em 2 fases, sendo a primeira fase uma prova teste, até já vou aproveitar e falar as datas, né? Dia 17 de novembro, é um domingo. Também é a primeira fase, né? Já confirmada. A FUVEST confirmou aí a questão de umas 3 semaninhas atrás. E a segunda fase, é uma prova dissertativa, ela acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. O ano passado houve uma grande novidade na FUVEST. A FUVEST é um exame aí de quase 40 anos. A segunda fase sempre tinha acontecido no mês de janeiro. Pela primeira vez na história da FUVEST, essa segunda fase foi antecipada para dezembro. Então, eles mantiveram isso esse ano. 15 e 16 de dezembro é o exame de segunda fase. Então, em termos de estrutura de prova, nada mudou, mas eu falei que tinha uma mudança. Qual que seria a mudança principal na FUVEST esse ano? Algumas carreiras passam a ser unificadas, e acho que o principal exemplo é a medicina. Até o ano passado, onde é oferecida a medicina na USP? São em 3 cidades, São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. Até o ano passado, se o aluno ia prestar medicina, Caio, ele tinha que escolher uma das 3.
ou São Paulo, Ribeirão, ou Ribeirão, ou Bauru. Não podia fazer misturar as para três. mais de uma faculdade. Então, isso aí gerava uma incerteza no aluno, né? Ele falava, puxa vida, né? Qual que eu tenho mais chance, né? Qual que vai ser mais fácil? Se bem que medicina nada é fácil, né? Então, qual que seria menos difícil, vamos dizer assim? Então, o que a USP fez esse ano? A USP unificou, né? Agora o aluno vai ter as 3 medicinas na mesma carreira. Então, ele pode colocar 3 opções no vestibular. Por exemplo, a primeira opção, São Paulo, a segunda, Ribeirão, e a terceira, Bauru. E ele concorre a essas. Concorre às 3. Se ele não tiver nota suficiente para uma, ele acaba conseguindo uma vaga para outra. Para o aluno, isso é um alívio, porque agora ele não fica naquela incerteza de onde ele vai se inscrever. Muito legal. Aconteceu a mesma coisa também com algumas engenharias. Na Escola Politécnica aqui de São Paulo, as engenharias já eram unificadas, né? Mas eles pegaram os outros campi de engenharia, como, por exemplo, Lorena, né? E fizeram essa fusão também. Então, não é exclusivo da medicina. Exato. Então. Tem algumas outras poucas carreiras, né? Mas acho que o caso mais gritante, como eu falei, é o da medicina. Então, assim, essa é a grande novidade, se assim a gente pode dizer, da FUVEST esse ano, né? Não tem muita coisa de novo além disso, não. Muito legal. Olha, é uma novidade bastante bacana, porque a gente sentia muita agonia nos corações dos alunos que iam prestar medicina, Sim. Porque às vezes eles gostariam de estar concorrendo a 2, 3 faculdades em cidades diferentes e não podiam. Agora, com essa mudança, a gente vai ter oportunidade de batalhar por oportunidade em 2, 3 cidades diferentes. E uma coisa que acontecia muito, Caio, às vezes o aluno não passava, por exemplo, na medicina USP São Paulo, né, a Pinheiros, né, por uma diferença de nota na casa de décimos, de centésimos. E ele estava fora, por exemplo, de uma Ribeirão e de uma Bauru, que ele poderia ter conseguido. Porque não existia essa possibilidade. Agora, se ele não conseguir uma flutuação de nota pode concorrer pela outra. Pode concorrer pela outra, exatamente. Sensacional, é muito legal mesmo. Parabéns à FUVEST aí por essa mudança. Parabéns, foi legal mesmo. Foi muito bem vista aí, sim. Muito bom. E aí, em breve, a gente pode fazer também um outro podcast sobre as provas, dar informações para eles quando chegar um pouquinho mais perto. Né? A FUVEST só, por enquanto, divulgaram o calendário manual e essa novidade aí. O manual vai ser um pouquinho antes do início das inscrições. Ou seja, também não temos ainda o manual com todas as informações. Né? Geralmente eles soltam o manual no final de julho, começo de agosto. Exatamente. Maravilha. Ficamos por aqui, então, para a FUVEST. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente traz mais informações para vocês. Procurem as isenções. Se você se encaixar, é uma economia bem bacana, vale a pena. Sim, sem dúvida. Tá bom? Muito bem. Vamos mudar mais uma vez e vamos lá para Campinas agora? Vamos para Campinas, então. Vamos mudar para a Unicamp e a gente faz esse bate-bola da mesma forma que a gente fez com as outras provinhas. Unicamp, vamos falar um pouquinho de inscrições. Vamos lá, Caio. Temos informações sobre inscrições? Sim. A Unicamp soltou praticamente casado com a FUVEST, né? A questão aí de 3 semanas atrás, como eu falei, suas datas, né? Já estamos na época também de solicitação da taxa de isenção. Não vou ficar sendo repetitivo, valem as mesmas instruções aí que a gente falou para a FUVEST agora há pouco. Vai atrás e você vê se você não consegue, porque a inscrição da Unicamp é R$1 mais barata que a da FUVEST. É R$210, também ela é bastante... São inscrições caras. Cara. Mas a inscrição propriamente dita da Unicamp, ela vai acontecer durante o mês de agosto, de 1º de agosto a 30 de agosto. Né? Então tem um mês exatamente para o aluno fazer a inscrição. O valor da taxa, como eu falei, R$210. Não é tão curto, mas também não é extenso. A Unicamp geralmente ela tem essa tradição de usar o mês de agosto inteiro, né, para fazer as inscrições. Então, de inscrições, valem todas as recomendações que a gente já falou anteriormente. Não deixem para pagar, possivelmente, se você for pagar, se você não conseguir isenção, não deixe para pagar nos últimos dias, sempre faça com antecedência e bem organizadinho. Temos mudanças, temos novidades para a Unicamp deste ano, professor? Não é exatamente uma novidade. Na verdade, essa novidade, entre aspas, também já aconteceu o ano passado, que é a Unicamp antecipar bastante a sua primeira fase. Né? Nunca tinha acontecido na história da Unicamp de uma primeira fase acontecer no mês de outubro, e o ano passado aconteceu, bem nos últimos dias lá de outubro, né, foi a primeira fase. Aliás, Caio, um parênteses, o que FUVEST, Unicamp e as outras faculdades alegam quando questionadas, né? Mas por que vocês estão antecipando tantos exames? A resposta das universidades é a seguinte: as listas de aprovados estavam saindo muito tardiamente.
Então, quando a lista sai tarde, o início das aulas na faculdade também demora. E isso acabava prejudicando todo o calendário acadêmico da faculdade. Então, soltando lista, fazendo vestibulares antes, solta-se listas antes. E as aulas na universidade começam antes também. Essa é a justificativa. Eles querem, na verdade, ajustar o calendário das faculdades. Porque não é só a primeira lista, né, Caio? Essas faculdades soltam segunda lista, terceira lista, quarta lista. Tinha aluno que estava entrando no mês de abril na faculdade e as aulas tinham começado em fevereiro, quer dizer, aí o aluno já tem um prejuízo acadêmico enorme. Né? Perfeito. Mas então, eu estava falando das datas, exato. Então, a Unicamp, a gente esperava também no final... Bem na última semana de outubro. Só que este ano, o que nós temos no nosso país? Nós temos eleição, né? Então, a Unicamp resolveu antecipar um pouco mais a primeira fase. Dia 20 de outubro, pegou a gente bem de surpresa essa data, por conta de calendários, né, do ensino médio, do cursinho. E essa não é uma preocupação só do singular, obviamente, de todas as outras escolas do país. Exatamente. Então, dia 20 de outubro, a primeira fase. E a segunda fase da Unicamp, dias 1º e 2, né, 1 e 2 de dezembro, desse ano. Mesma coisa da FUVEST, primeira fase teste, segunda fase dissertativa. Elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, claro que com nuances diferentes, né, de uma prova para outra. Não tem nenhuma novidade anunciada na estrutura das provas? Nada, a estrutura das provas permanece a mesma. Primeira fase, 72 questões, diferente da FUVEST, que tem 90, né? E todas as questões teste. E a segunda fase, eu não falei isso na hora que a gente falou da FUVEST, mas posso falar agora. A segunda fase da Unicamp e a da FUVEST, ambas, tem 2 dias, certo? O primeiro dia da segunda fase é igual para todos os candidatos, e o segundo dia, tanto FUVEST quanto Unicamp, fazem as provas específicas. De né? Cada carreira faz uma quantidade diferente de matérias. Legal, bacana. Muito bom. Mas muito a Unicamp bom. É isso, viu, Caio? Acho que eles não divulgaram mais nada. Também assim. Não saiu o edital, o manual ainda. Não, né? Ainda demora um pouquinho, exatamente. Aliás, quando sair nos editais, Caio, você me lembrou de um negócio muito bacana que nós fazemos no Sistema Anglo. O edital de vestibular é uma coisa geralmente chata de ser lida e cansativa, porque são, às vezes, mais de 100 páginas, né? O que o Sistema Anglo faz? Nós fazemos e-books, que são chamados de Se Liga. É uma série de e-books com esse título, Se Liga. Esse e-book ele traz um resumo do edital e de uma maneira, de uma linguagem muito agradável de fazer a leitura, né? Então, em breve... Bem prático. Vocês vão começar a receber os alunos aí, e quem não é aluno também vai ter acesso pelo nosso portal, pelo nosso Instagram, pelas redes sociais, desses e-books, porque são muito práticos, muito úteis, vale a pena. Muito legal. Então, em breve, a gente fala um pouquinho sobre os editais e os manuais, quando as faculdades divulgarem e liberarem essas informações todas. Exatamente. Muito bem, ficamos por aqui para a Unicamp e vamos para o nosso último assunto. Tem uma última pergunta para a gente puxar uma conversa. Eu até imagino qual seja, Caio. Eu acho que você imagina mesmo. Muito bem. No ano passado, surgiu uma grande novidade no mundo das faculdades, dos vestibulares e tal, e ainda existe bastante curiosidade, bastante dúvida, bastante incerteza. Eu queria que você desse um grande apanhado para nós sobre o título Provão Paulista, Marcelo. Mas é uma dúvida que muitos alunos e até muitos professores... A dúvida que não quer calar. Todo mundo está muito ansioso para entender direitinho como funciona. Explicar assim em linhas gerais para o pessoal. Há vários anos já, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela tinha a vontade de criar uma prova própria, veja, uma prova paulista, né? Diferente do Enem, que é uma prova nacional, né? Então, eles queriam criar uma prova própria que tivesse como finalidade selecionar candidatos para universidades públicas. Aí vocês vão falar assim, mas já tem o Enem para isso. Repito, o Enem é uma prova nacional. A Secretaria de Educação queria fazer uma prova aqui do Estado de São Paulo apenas. Muito bem. Qual foi a ideia? Criar uma prova seriada, uma prova que seria aplicada ao final do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, de tal forma que uma espécie de uma somatória dessas 3 notas, não é exatamente a soma pura e simples, mas vamos colocar dessa forma para ficar mais didático, a somatória dessas notas classificasse os alunos para entrar em universidades públicas paulistas. Pera. Então quer dizer que eu, aluno do ensino médio, teria como se fosse um vestibular todo final de ano?
No final da minha primeira série, no final da minha segunda série, no final da minha terceira série, é isso? É isso, só que eu esqueci de mencionar uma coisa importantíssima. Só para alunos da rede pública de ensino médio. Então, o aluno, ele só pode fazer essa prova, que aí, né, é o tal do Provão Paulista que a gente falou, se ele estiver fazendo os 3 anos do ensino médio numa escola pública. Nossos alunos do Colégio Singular, por exemplo, não participam do Provão Paulista. Exatamente. Okay. Então, a ideia da Secretaria de Educação foi criar uma prova para aluno da rede pública. Entendi. E foi aí, então, que surgiu o Provão Paulista, né? Só que por que a gente fala que a gente está com tanta dúvida, assim, até você começou essa fala mencionando justamente isso? Porque, justamente, a prova aconteceu o ano passado pela primeira vez. Primeira vez, só para a primeira série? Não. As 3 séries já as 3 séries já puderam fazer. Primeira, segunda e terceira série. Mas é que eles soltaram a notícia em julho do ano passado e em novembro já estava acontecendo a prova. Quer dizer, então pegou todo mundo meio lá de supetão, de surpresa. Então ficaram realmente várias lacunas, né? Poxa, quem que vai fazer essa prova? Onde que ela vai ser aplicada? Como que vai ser corrigida? Como é que isso aí vai valer nota para entrar na faculdade? Que faculdades vão aceitar? Então, eram pontos de interrogação para todos os lados. E aí, aos pouquinhos, a própria Secretaria da Educação foi explicando, né? Então, assim, para ser sucinto, a prova é aplicada no final do ano, geralmente em mês de novembro. A gente não tem uma série histórica para falar com precisão, porque ela só aconteceu uma vez no ano passado. Mas ela é geralmente finalzão de novembro, comecinho de dezembro. Ela é uma prova feita em 2 dias, dentro da própria escola pública onde o aluno estuda, ou no horário de aula, ou no contraturno, mas é dentro da escola onde o aluno estuda. E ela como eu falei, tem 2 dias, com questões tipo teste. A terceira série, especificamente a terceira série, faz uma redação também, mas é só a terceira série, né? De que forma foi utilizada essa nota? USP, Unicamp, Unesp, FATEX e a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, essas 5 instituições direcionaram uma parte das suas vagas para o Provão Paulista. Então, aí uma das grandes pontos de interrogação foi respondido, né? Então, o aluno tem que fazer inscrição para o Enem, o aluno tem que fazer inscrição para o Unicamp, acabamos de falar isso, tem que fazer inscrição para a FUVEST. Para o Provão Paulista, ele não precisa fazer inscrição, porque a própria escola inscreve o aluno no site lá da Secretaria de Educação. O Provão Paulista concorre às outras vagas de ampla concorrência e tudo mais, e também aquelas reservadas para ele, ou apenas para as reservadas? Não. Cada instituição reserva já uma quantidade de vagas para o Provão Paulista. Eu vou dar um exemplo geral. Hipotético, vai. Não, um exemplo real mesmo, mas assim, é o mais tradicional, a USP. A USP tem cerca de 11 mil vagas, 11.100 e poucas vagas. 8 mil e poucas vagas são direcionadas pela FUVEST. Sobraram 3 mil. Essas 3 mil que sobram, o que a USP fez? Ela dividiu 1.500 foi para o Enem, que é aquele processo que a gente explicou agora há pouco, Enem USP, e as outras 1.500 para o Provão Paulista. Entendeu? Então, eles já separaram as vagas. O Unicamp fez a mesma coisa, a Unesp fez a mesma coisa, e assim por diante. Semelhante ao que antigamente elas fizeram com o SISU, fizeram agora com o Enem. Elas redividiram. O Enem Unicamp. Exatamente. E o Provão Paulista. Maravilha. Então, 2 dias de prova, você que está assistindo, que faz escola pública, não deixa de fazer essa prova, né? 2 dias, lá no final de novembro, provavelmente, não saíram as datas ainda. Também não tem data de inscrição, nada? Nada. A inscrição, como eu falei, a própria escola vai fazer, né? Só que aí, Caio, importantíssimo, depois que passar a prova, o Provão Paulista, o aluno, ele vai ter que pegar essa nota e vai falar o que ele quer fazer com essa nota. Ele quer entrar na USP, ele quer entrar no Unicamp, que curso? Tem que se inscrever. Aí ele tem que se inscrever, a Secretaria da Educação vai avisar, via site, ele se inscreve para a faculdade que ele quer usar, ou para as faculdades que ele quer usar essa Posso nota. fazer Provão Paulista e também fazer o Enem? Então, essa é uma das dúvidas que os alunos perguntam bastante. Não só pode, como deve, na nossa opinião. Para concorrer. Então, se você tem várias formas de ingresso na universidade pública hoje, vamos pegar o caso da USP, é FUVEST, é Enem, é Provão Paulista, tenta todas. Se você pode, né, tenta, quanto mais tiros você der, maior a chance de você acertar no alvo. Né? É isso daí. Então, o Provão Paulista, saindo também mais notícias, mais informações, a gente volta aí falar com o pessoal mais adiante. Maravilha! Quem faz o Provão Paulista é a VUNESP, uma instituição já bastante consagrada no mundo dos vestibulares e dos concursos públicos, né? A VUNESP, só lembrando os alunos,
é a instituição que faz a maioria das provas hoje das faculdades de medicina. Né? Então, medicina Santa Casa, medicina ABC, Unifesp, FAMEMA, FAMERP, uma infinidade de provas de medicina até fora do estado de São Paulo, que são feitas pela Fundação VUNESP, que é quem ganhou lá a licitação da Secretaria de Educação para fazer o Provão Paulista. Então, é uma instituição bastante séria. Né? Muito legal, muito legal. Ótimas informações. A gente vai ficando por aqui e numa próxima oportunidade a gente vem conversar com vocês sobre mais informações de vestibulares e de faculdades e de novidades que possam aparecer. Valeu, obrigado, Marcel. Caio, obrigado pessoal que assistiu aí a gente, e em breve voltaremos aí com mais informações, então. Fiquem de olho. Tchau, pessoal. Um abraço, obrigado.